Esse é um Ancapso e nós vamos dar para vocês agora uma atualização sobre a situação lá na Câmara, né? Como eu falei mais cedo hoje, o Hugo Mota tinha proibido as comissões de se instalarem na Câmara, de fazerem reuniões. Acabaram acontecendo reuniões, essa imagem que vocês estão vendo aí é de hoje cedo lá na Câmara. As comissões lotadas para fazer as homenagens a Bolsonaro. Teve muita briga, muita discussão, mas no final das contas parece que chegou todo mundo num acordo, tá? Ou pelo menos é o que dá a entender. Segundo estão dizendo, depois de proibir e mandar e não sei o que lá, o Hugo Mota ligou para os presidentes das comissões, conversou com eles, exatamente o que foi que eles acordaram a gente não sabe, mas os presidentes das comissões decidiram então encerrar as atividades que estavam acontecendo ali na Câmara, né? Muito estranho esse negócio, foi o fechamento do Congresso, uma coisa que não tem nenhum propósito, a não ser calar Bolsonaro, né? A esquerda quer impor a narrativa dela no que está acontecendo com relação às tarifas do Trump e estão percebendo que não conseguem. Está ficando claro para o povo brasileiro quem é que está jogando a favor do Brasil, que é a direita, que é Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que é o Paulo Figueiredo, e quem é que está jogando contra o Brasil, que é o STF, os cupincha do Lula, né? Então, estão desesperados para calar Bolsonaro, calar a oposição a qualquer custo. Pode ser que tenham conseguido fechar o Congresso, mas isso vai ficar marcado como mais um ato de ditadura, né? Um ato autoritário desse governo. Eu também tinha falado no vídeo de hoje mais cedo que Bolsonaro estava indo para o Congresso, né? Depois eu botei até uma errata lá no vídeo, porque não, Bolsonaro não foi para o Congresso. Mas, depois eu fiquei sabendo, realmente estava planejado dele ir para o Congresso, tá? É que o Bolsonaro achou melhor não esquentar ainda mais as tensões e decidiu não ir para o Congresso para não criar mais complicações. Ainda existe o risco de Bolsonaro ser preso hoje, né? A defesa dele já colocou a resposta ao Alexandre de Moraes e ainda não tivemos nenhuma resposta disso. Eu particularmente acho que ele não vai ser preso, mas ninguém sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. É imprevisível o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Essa notícia foi sugerida por Tornozeleira Eletrônica do Bolsonaro, para senador Vote Elevador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então isso daqui é a sessão lá na Câmara durante a manhã, numa reportagem da Band Jornalismo, em que a repórter fala justamente que o Bolsonaro decidiu não ir ao Congresso para evitar tumulto. Então isso daqui explica a confusão que eu fiquei na dúvida. Depois eu pensei, será que eu peguei errado essa informação, que, né, do Bolsonaro não iria para lá? O que acontece? Ontem o Bolsonaro foi para a Câmara, né? Às vezes as mensagens saem trocadas, né? Eu achei que fosse hoje, mas não. Realmente ele iria para a Câmara hoje, só que ele desistiu para não atiçar mais a situação, né? O clima na Câmara ainda está muito tenso, dá para ver que está lotada as comissões lá na Câmara, um monte de gente lá dentro desafiando a ordem do Hugo Mota, né? E aqui, ó, o Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara, reclamando dessa proibição de reuniões na Câmara, concederam coletiva de imprensa criticando a decisão do Hugo Mota. Aqui, ó, tava o Zucco, estava o pessoal Sóstenes, estavam todos os deputados lá da oposição falando sobre isso, Altineu Cortes, Elmar Nascimento, um monte de gente criticando a atitude do Hugo Mota de fechar o parlamento, fechar o Congresso hoje. Uma coisa absurda, sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma. Ainda tem a questão do motivo, né? Como eu falei para vocês, não havia nenhum motivo para fechar as comissões. Então, no primeiro momento, falaram que, porque tinha reforma na Câmara. Pô, que besteira, reforma na Câmara. Já fizeram várias reformas na Câmara e sempre teve os trabalhos normais por lá. O cara faz reforma de um lado e o pessoal se reúne de outro. Então, nunca teve problema de reforma na Câmara para proibir reunião. Que lógica tem essa, né? E além disso, se o motivo fosse especificamente reforma, beleza, faz a reunião da comissão num outro prédio. É válida do mesmo jeito. Do jeito que o Hugo Mota fez, simplesmente invalidou qualquer decisão que seja tomada por essas comissões, né? Ou seja, efetivamente proibiu eles de decidirem qualquer coisa, né? E ainda teve mais uma coisa também, depois falaram que era porque não tinha pluripartidarismo, que não tinham muitos deputados da oposição junto lá no Congresso. Uai, o Congresso está aberto, a porta está lá, é só o deputado da oposição ir para lá que pronto, que se faz qualquer coisa que eles queiram por lá. Um absurdo, mais uma vez, o Hugo Mota querer fechar o Congresso. E a gente sabe agora
que o Hugo Mota ontem jantou com o pessoal do STF. Então vocês podem imaginar o que aconteceu nesse jantar, né? Houve a pressão em cima do Hugo Mota, como eu falei, é assim que é o jogo lá em Brasília, todo mundo lá é corrupto, então eles controlam bem. Quando alguém começa a sair de linha, ameaça prender alguém, ameaçam tal processo e coisa e tal, e controlam todo mundo com base na corrupção, igual o Putin faz lá na Rússia, né? Não é que as pessoas que ficam não sejam corruptas, né? É porque é todo mundo corrupto. Eles só apontarem o dedo para a pessoa, eles acham alguma coisa. Enfim, então ficou estranho esse negócio do motivo do fechamento da Câmara, nenhum motivo justifica isso. Tem várias explicações jurídicas, porque não poderia ter recesso, inclusive, porque não aprovaram ainda a LDO pela Constituição. Enquanto não aprovar a LDO, não pode ter recesso na Câmara. Então, meu amigo, é um absurdo mesmo isso daí, né? Mas aí, enquanto ficou essa briga, e não sei o que lá, e tentaram fechar a Câmara, tentaram desligar o ar-condicionado para ficar impossível de calor lá na Câmara. Para quem não sabe, aquele Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa são dois idiotas completos, vocês sabem, né? Os prédios do Oscar Niemeyer parecem bonitos por fora, mas são terror, é tudo quente pra caramba. No inverno, estamos no inverno lá em Brasília, se não tiver ar-condicionado, ninguém sobrevive dentro do Congresso, né? Aqui, ó, aqui o pessoal da Gazeta do Povo traz pra gente aqui o Congresso fechado. As 5 vezes que o Legislativo foi silenciado à força no Brasil. E aí conta a história, né, de dissolução da Assembleia Constituinte por Pedro I. Getúlio Vargas silencia o Congresso, que foi o golpe do Getúlio Vargas. Ditadura militar fecha temporariamente o Congresso em 64, evidentemente. O AI-5, o regime militar fecha novamente o Congresso em 68. E o Geisel paralisou o Congresso por 2 semanas em 77. Não sei se isso aqui não foi, inclusive, na época que estava brigando com os Estados Unidos também. Vocês sabem que entre 77 e 78, também o governo americano começou a reclamar que o governo brasileiro, na época, os ditadores militares, estavam cometendo abusos de direitos humanos, né? E daí entrou numa briga comercial com o Brasil. Tá lembrando alguma coisa, né? É o que está acontecendo agora. Estados Unidos brigando com o Brasil, reclamando que o Brasil está tomando atitudes invasivas de direitos humanos numa ditadura, né? E isso aconteceu também em 77, então foi também o Congresso paralisado por 2 semanas lá em 77, e a 6ª vez é agora, em 2025, Hugo Mota, aceitando, né, o cabresto do Alexandre de Moraes, manda fechar o Congresso mais uma vez, 2 semanas de Congresso fechado, por um recesso que ninguém quer, que o Brasil não precisa e que só favorece um lado dessa história. Tanto favorece o lado da história, tanto favorece a esquerda e a ditadura, que o Alexandre de Moraes deixou para dar a ordem de botar a tornozeleira no Bolsonaro na véspera desse recesso, justamente porque ansiava por 2 semanas sem manifestação dos parlamentares, né? Então, é muito triste, mas a gente não vai ficar calado, a gente vai continuar reclamando disso daqui. O deputado Zucco fez um discurso muito bacana, falando que chamaram para homenagear Bolsonaro, as sessões hoje eram para homenagear Bolsonaro, as 2 comissões fariam homenagens a Bolsonaro hoje, mas que o Hugo Mota proibiu e que arrumou confusão e coisa e tal, leu um discurso a favor de Bolsonaro, que realmente é muito importante, muito impactante. Eu não vou reproduzir o discurso dele todo aqui, porque é um discurso longo, de 4 minutos, mas vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser escutar o discurso do Zucco, né? Bom, aí que tá a coisa, né? Então teve um encontro, estava todo mundo lá e coisa e tal, mas aí o Hugo Mota parece que procurou os líderes das comissões para negociar. Então rolou algum tipo de negociação por lá, e daí os deputados aceitaram votar as moções a Bolsonaro em agosto, né? Então aqui, ó, Hugo Mota liga para presidentes de comissões e pede o fim das sessões de homenagem a Bolsonaro, pediu para o Paulo Bilinski, que chefia o Colegiado de Segurança Pública, e o Felipe Barros, de Defesa Nacional, para evitar desgaste dele próprio do Hugo Mota. Eu imagino que, como tudo em Brasília, teve alguma contrapartida. Qual é essa contrapartida? A gente não sabe. Houve negociação. Isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo. Porque, veja, estourar a coisa, dar merda, ninguém quer que dê merda a coisa, né? Então fizeram alguma negociação e algum meio termo foi atingido com essa história aí. Eu espero só que esse meio termo seja respeitado e que inclua a justiça a Bolsonaro de uma forma ou de outra, né? Aí tem outro assunto, a prisão do Bolsonaro, né? A André Sadi está falando aqui que os magnânimos, o pessoal lá do STF já está dando a dica que pode prender Bolsonaro, que ele tem reiteradamente feito coisas para se vitimizar, está se vitimizando, ou seja, ele não pode criticar a ordem ilegal que deram contra ele, porque senão ele está se vitimizando. Eles querem calar Bolsonaro. É impressionante essa sede por calar Bolsonaro. Ele não pode reclamar da decisão
que condenaram ele, porque senão ele está se vitimizando, né? Para você ver o tamanho da lambança que esse pessoal se meteu, porque eles não vão conseguir calar Bolsonaro, né? E fica nesse negócio. Ou seja, Bolsonaro não pode falar nada, está proibido de mencionar. Qualquer coisa que ele fale é considerado perigoso pelo STF agora, né? Bom, havia o reporte de que várias televisões já estariam em frente à casa do Bolsonaro esperando uma eventual prisão dele. Eu não acho que a prisão ocorra hoje. Se ela acontecer, ela aconteceria amanhã cedo, né? É o padrão da Polícia Federal fazer isso na parte da manhã. Pode ser, não se sabe, não temos essa informação, né? Agora, o André Marsiglia, ele coloca um ponto aqui que eu chego a concordar com ele, tá? Pelo temperamento do Alexandre de Moraes, se quisesse, ele já teria mandado prender o Bolsonaro. Ele quer constranger, obrigar o advogado a se explicar e dizer que não se repetirá. Uma boa explicação seria ele dizer que a ordem é ilegal, tão mal redigida que é impossível compreendê-la para que seja cumprida, né? Então, quando o Moraes ontem deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o descumprimento da cautelar, sob pena de prisão imediata, é uma ameaça que provavelmente ele não vai prender, ele só vai mesmo ameaçar. Agora, a situação está tão crítica lá em Brasília, essa briga toda, o Fux, o STF, o Lula falando merda e o Trump continua, não se sabe ainda, o Trump não falou nada essa semana ainda, os Estados Unidos não falou nada essa semana ainda, até aqui, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E que a gente não pode prever nada, mas eu tendo a concordar com o André Marsiglia. Se eles fossem prender o Bolsonaro, já teria mandado prender, não teria dado ordem para responder em 24 horas e coisa e tal, já teria mandado prender, tal como já mandou botar a tornozeleira eletrônica nele na sexta-feira, não mandou nenhuma ordem antes para explicar a situação, para então botar a tornozeleira, não. Se fosse para mandar prender, já tinha mandado prender, né? A defesa do Bolsonaro já respondeu ao STF, contestou as restrições que foram colocadas, restrições sobre falas públicas e a prisão é incabível, afirma a defesa. Enfim, eles deram a defesa deles aqui, o que é imaginado, mas como a gente sabe, nada disso aqui importa, porque o que importa só na justiça, entre aspas, justiça brasileira, é o que quer o Alexandre de Moraes. De qualquer forma, parece que houve um acordo para acalmar as coisas lá em Brasília por enquanto. As comissões no Congresso pararam, o Bolsonaro não foi no Congresso e o Alexandre de Moraes aparentemente não vai prender Bolsonaro também. Talvez tenha sido esse o acordo, eu não sei dizer para vocês. Vamos aguardar para ver o que acontece aí nos próximos capítulos. Evidentemente, qualquer novidade, qualquer mudança, eu entro aqui ao vivo, se for muito urgente, eu faço um vídeo para vocês assim que tiver alguma informação.